Olá, boa noite a você que acompanha a nossa programação. O Câmara Debate começa agora e discute o aumento dos casos de HIV no Brasil. Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que houve um aumento de 29% no número de pacientes com o vírus da AIDS, em comparação ao ano passado. Nossa convidada é a gerente operacional de DST-AIDS e hepatites virais da Secretaria de Estado da Saúde, Ivoneide Lucena. O Câmara Debate está no ar. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Ivoneide, bem-vinda mais uma vez à TV Câmara. Você já participou do nosso Câmara Aberta. Muito bom tê-la aqui. Boa noite. Boa noite. Agradecer o convite e estou disponível para a gente dialogar um pouco sobre essa temática. Ivoneide, é bem importante a gente começar pelo seguinte. Quando se fala em aumento de casos, não necessariamente há mais pessoas com o vírus do HIV. Talvez tenha sido o número de registros que vem aumentando. É isso mesmo? É uma avaliação que a gente faz a nível de Brasil, a nível de Paraíba, é o acesso ao diagnóstico, né? O que a gente está, ultimamente, nos últimos anos, nós estamos trabalhando muito em relação à implantação do teste rápido na atenção básica, né? Nas equipes de saúde da família, para que nos municípios do interior do estado, né, essas pessoas tenham acesso a fazer o teste rápido. Se já teve alguma situação de risco, então procure saber como é que você está, sua sorologia. E aí acontece que nos últimos anos vem aumentando o número de casos, principalmente de jovens, né, do masculino, de homens, de rapazes com HIV. O diagnóstico feminino basicamente é por parte do pré-natal, né, no teste rápido, quando a mulher está grávida, ela precisa fazer o teste no 3º mês, no 7º mês e na hora do parto, né? Mas os rapazes muitas vezes procuram serviço sem nenhum sintoma e acabam recebendo diagnóstico de HIV. No último domingo, o programa Fantástico da TV Globo até trouxe uma reportagem, né, com essa temática do Sim. aumento entre os jovens. Desde então, quem eu encontrei, que a gente acabou comentando sobre o assunto, continua confundindo a questão do ter HIV e estar com AIDS. Sim. São coisas diferentes. São coisas diferentes. A partir do momento que qualquer pessoa que está me assistindo, tem uma relação sexual com uma outra pessoa que venha a adquirir o vírus, se essa outra pessoa, companheiro ou companheira, tiver o HIV, o organismo vai começar a produzir anticorpos, né, para combater esse vírus novo que iniciou ali no organismo. Mas a partir daí, varia de pessoa para pessoa, né? Então, tem pessoas que passam muitos anos sem nenhum sintoma e sem nenhuma reação do organismo. Essa pessoa é apenas portadora do vírus, porta o vírus no organismo, mas não tem nenhum sintoma. É o que chama de paciente assintomático, é isso? Isso, paciente assintomático, né? Uma pessoa que vive com o vírus HIV. Né? E é possível viver com HIV uma vida inteira sem desenvolver a AIDS? Se tomar a medicação, sim. No último outubro agora, nós tivemos uma nota técnica do Ministério da Saúde e as pessoas agora que forem diagnosticadas com o HIV, independente da carga viral, de quantidade de vírus circulando no organismo, essa pessoa vai ter acesso ao tratamento antirretroviral, gratuito, e ela vai dar início ao tratamento. E aí, consequentemente, ela vai ter uma qualidade de vida maior, no sentido de não adquirir outras doenças, né, doenças oportunistas, pela fragilidade do organismo. Então, esse organismo ele vai ficar com células de defesas boas, altas, e não vai permitir que nenhuma outra doença venha a ser acometido. Essa possibilidade, Ivoneide, de se ter uma vida normal, ainda que com consequências, né, há efeitos colaterais dos remédios, mas essa possibilidade de poder seguir uma vida normal seria um dos motivos de que essa nova geração não está dando muita atenção à prevenção? Ela está achando que dá para viver normal, que não tem dificuldade nenhuma? É uma das avaliações que nós fazemos. A cronicidade da doença. Hoje a AIDS não é uma doença, infelizmente, ela ainda não tem cura. É uma doença que não tem cura, mas ela pode se tornar uma doença crônica como a diabetes, por exemplo. Então, quem tem diabetes tem que se cuidar e tomar medicamento para o resto da vida. Mesma coisa é quem tem AIDS. Então, com o advento do antirretroviral, vamos dizer assim, a imagem da pessoa não passou a ser, como da década de 80, uma pessoa
bastante doente, cadavérica, como a mídia apresentou Cazuza, por exemplo. Então, hoje acabou isso. Todo mundo tem uma vida, aparência saudável, né? E aí, por isso, o jovem hoje não tem aquele medo, aquele susto maior e aquele cuidado de se prevenir contra esse vírus que vem matar pessoas. Infelizmente, o HIV e a AIDS hoje ainda mata muito na Paraíba. Nós temos 111 pessoas já morreram hoje, em 2014, de AIDS na Paraíba, mesmo com os antirretrovirais, mas muitas vezes a adesão ela não é constante e acaba adquirindo outras doenças. E ano passado foram 110 pessoas. E esse ano, já agora, faltando ainda um mês para terminar, agora em dezembro, já são 111 pessoas com óbito por AIDS. Fala-se também na falta de uma cara para a AIDS, que é o que você, né, pincelou aqui rapidamente. Até o próprio Fantástico trouxe uma entrevista com o Ney Matogrosso, né, que foi companheiro do Cazuza, e também com o Dado Villa-Lobos, que trabalhou junto com o Renato Russo. Uma geração cresceu vendo seus ídolos morrerem por conta da doença. Sim. Os jovens de hoje não pegaram, né, nenhum ídolo, nenhum um grande nome exposto para ter medo daquilo, né? Falta isso mesmo. Essa referência do negativo, né? Como foi Cazuza, como foram outros artistas. Essa referência o jovem de hoje não conheceu. A mídia não apresenta, porque a AIDS passou a ter cara, não ter cara. Hoje a AIDS pode estar em qualquer família, em qualquer cidade da Paraíba, né? Hoje, em todos os municípios, dos 223 municípios, em todos os municípios tem pelo menos uma pessoa que vive com o vírus HIV ou com a AIDS na Paraíba. Então, não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem... qualquer pessoa pode adquirir o vírus. Então, o jovem, pela liberdade, pela a necessidade de expressar e de achar e de avaliar que a AIDS não vai pegar, está no outro, eu não vou para a balada, eu faço uso de álcool, muitas vezes de outras drogas, pego outra pessoa sem camisinha. Então, por achar que não vai acontecer com você. Com o jovem, parece que ele avalia que tem muitas vidas e que não vai acontecer com ele. E é justamente nessa faixa etária que a AIDS está chegando perto, que o vírus do HIV, que causa a AIDS, está se aproximando, porque o risco é muito grande. Numa noite, um jovem que ficar com uma, duas, três meninas ou meninos, ele passa e vai passar por muitas situações de risco numa única noite. Então, é isso que está fazendo com que o jovem venha adquirir. Se ele num final de semana ele não adquiriu nenhuma doença, e nos próximos, pode vir a adquirir com essa mesma prática. Infelizmente, o jovem não tem um autocuidado, não se percebe, não tem uma atitude de autocuidado. É muito de farra, de bebida, então, que não é a atitude de autocuidado. E diferente, da mesma forma, na hora da relação sexual, ele vai ter essa mesma atitude de liberdade, de achar que a vida é longa para ele e que ele vai ser imune. E pode ser uma única noite, né, Ivoneide? Um único vacilo ali pode acontecer a contaminação. Pode acontecer. O sexo anal é um sexo que permite, aí tem um risco maior. Os jovens, ou meninos que fazem sexo com meninos, têm uma relação, quando há penetração no sexo anal, o risco aumenta bastante. A proporção é muito alta quando a gente faz uma análise a nível de Brasil e a nível de Paraíba, se nós testarmos, por exemplo, 100 jovens heterossexual, desses 100, 2, 3 será reagente. Se for rapazes que faz sexo com outros meninos, com rapazes, homem que faz sexo com homem, desses 100 jovens testados, né, uma média de 30 será reagente. Então, aumenta muito o número da prática sexual. Como descobrir hoje se você tem o vírus do HIV? É rápido mesmo? É prático mesmo? É super rápido. É só um furinho no dedo, duas gotinhas, né? E com 30 minutos sai o resultado. Esse resultado, ele é confiável, ele é 100% confiável. Existem hoje, em todas as equipes de saúde da família, em todos os municípios da Paraíba, 2 tipos de testes, né? Teste que é como uma fita cassete, super simples, e essas pessoas faz o teste, se deu reagente para o primeiro teste,
E solicita que a pessoa volte e fica aguardando, que a pessoa fica numa sala aguardando. E primeiro ela passa por um aconselhamento, porque precisa conversar um pouco sobre o que vai ser, porque daqui a 30 minutos vai saber sua sorologia. Você pode vir ou não a ter o vírus, mesmo sem nenhum sintoma. Com 30 minutos, se o resultado deu reagente, volta e solicita que faça um novo exame. E aí a mesma pessoa, na mesma hora, tira outra gotinha de sangue para fazer em outro teste, em outro laboratório, mas na mesma bancada, no mesmo teste, só que laboratórios diferentes. Se esses dois testes derem reagentes, derem positivo para o HIV, essa pessoa já vai ser indicada, encaminhada para passar pelo infectologista, porque essa pessoa já precisa iniciar o tratamento, que aí é uma forma de a gente iniciar o tratamento e tentar barrar essa transmissão, porque a partir do momento essa pessoa, esse jovem, essa menina, ela vai saber que tem um HIV, então nas relações sexuais dela ela vai proteger, se não antes, agora ela vai ter que usar a camisinha. O teste só dá positivo depois de algumas semanas daquele sexo de risco, é isso? Então, são 29 dias. Então, se eu passei por uma situação de risco hoje, eu espero 29 dias, por mais que minha consciência, que meu sofrimento, porque eu saí na balada e esqueci, não conheço nem o rapaz, muitas vezes. E aí, 29 dias é o tempo da janela imunológica, é o tempo que o organismo precisa, né? Os anticorpos estão circulando no organismo para combater aquele vírus novo que está ali. Então, é o tempo, porque o teste ele não vai encontrar o HIV. O teste rápido, ele procura os anticorpos para o HIV. Então, são 29 dias. E aí, é um avanço muito grande. Já aconteceu no início, eram 6 meses. Imagine você ter uma relação sexual, ficou com a dúvida e esperar 6 meses. Agora não. Depois passou para 3 meses e agora são 29 dias. Quer dizer, para poder ter esse teste ter algum resultado, isso não significa dizer que você precisa esperar esse tempo todo para tentar algum tratamento. É possível fazer já no dia seguinte de uma relação? O SUS oferece algum tipo de medicação? Agora em 2015 a proposta é essa, né? O Ministério da Saúde está nos orientando até pelo diminuir o baixo custo do medicamento. O medicamento passou a ser fabricado no país e aí diminuiu o valor do antirretroviral. Então, para profissionais de saúde, por exemplo, se passar por um acidente ocupacional, se furou com uma agulha de algum paciente que está internado, então essas pessoas já têm um cuidado de imediato, se possível, testar o paciente fonte, porque para saber se esse paciente que usou aquela agulha tem o HIV ou não, e se não conseguir, se não souber quem é o paciente, por exemplo, buscar um serviço. Hoje na Paraíba são vários espaços que tem, o Clementino Fraga aqui em João Pessoa é uma referência para recorrer à medicação. Então essa pessoa vai tomar 30 dias o antirretroviral, para depois de 30 dias ela fazer o seu teste, o teste e a sua sorologia. Mas de imediato, por exemplo, estupro. Então, pessoas que passam por uma situação de violência sexual, ela precisa passar primeiro, né, na delegacia, passar no IML, se cuidar e iniciar o tratamento até 72 horas. Precisa iniciar esse tratamento e tomar 30 dias esse antirretroviral. Então, ele pode, de fato, evitar a contaminação? Sim, é um percentual muito alto. Tá, ok. Eu quero até explorar mais sobre isso, entender, já que o Ministério da Saúde está orientando, ampliar esse tipo de tratamento, se não surge um receio de haver, por parte da população, um desinteresse na prevenção, já que ela vai poder buscar esse tratamento no dia seguinte e evitar a contaminação. No segundo bloco, a gente tem essa resposta. Pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, continuamos esse debate. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa.
Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. João Pessoa, querida, tu és demais. Quero cantando mostrar a tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O sanhal ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro um parque, no meio uma lagoa, que de tão longe parece cartão postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. Sempre estão cheios de belos sobrados, tão conservados como não igual. Original, bem perto do trem apita, lá tem a Bica e o Mercado Central. Tens uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas praias, as mais belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo o canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. João Pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. O Câmara Debate está de volta, hoje falando sobre HIV. Aqui com a gente a gerente operacional de DST, AIDS e hepatites virais da Secretaria de Estado da Saúde, Ivoneide Lucena. Ivoneide, eu terminei o finzinho do primeiro bloco deixando uma pergunta no ar, que é a respeito desse tratamento, dessa medicação que é possível combater o vírus, né, um dia, até 72 horas, é isso? Depois da relação sexual de risco. E o Ministério da Saúde pretende, então, ampliar o máximo possível. Surge esse receio dos profissionais da saúde de que a população não se importe tanto com prevenção, já que existe esse medicamento? Pois é. É o que vai ser iniciado agora em 2015 aqui na Paraíba e a proposta é esclarecer, né? Existe uma forma de a gente barrar sem ter um efeito colateral, barrar o vírus nas relações sexuais, que é através do uso da camisinha, preservativo feminino ou masculino. Então, essa forma ainda é a melhor. E as práticas sexuais também, se não tiver uma relação sexual independente e se não tiver penetração, não precisa usar a camisinha. Tem criatividade e brincar com algumas coisas, mas se não tiver penetração, né, não tem maiores prejuízos posterior. Mas o uso do preservativo não causa efeito colateral, pelo contrário, é uma forma muito, muito segura, sem efeito colateral. O medicamento está aí, os antirretrovirais estão aí, né? Já foi, como eu falei anteriormente, no bloco anterior, são muito utilizados e conhecidos de profissionais da área de saúde por acidente ocupacional e também por pessoas que passam por violência sexual, por estupro. Mas agora o Ministério está ampliando, então se jovens iniciarem, quiserem, tiverem relações e não usa preservativo, e se esse jovem quiser
fazer uso do medicamento contínuo, para que ocorra no organismo dele uma barreira que não receba o HIV nas relações sexuais sem camisinha, esse jovem vai poder, essa pessoa vai poder. Claro que ele vai ser informado dos efeitos colaterais, que não são poucos, pelo uso do tratamento do medicamento. O antirretroviral é ainda um medicamento que causa muito efeito colateral, seja psiquiátrico, seja de alucinações, seja de processos físicos, como diarreias, né? Então, são muitos efeitos colaterais, abdômen estendido, né? Excesso localizado de gordura, como na parte das costas. Então, são muitos efeitos colaterais. São escolhas, claro, que a gente avalia que o jovem deveria ter uma atitude mais proativa no cuidado dele e da outra pessoa, que é usando preservativo, ou fazendo práticas sem maiores riscos. É de fato a prevenção 100% garantida, é o preservativo, é a camisinha? Isso, sabendo usar, né? Sabendo colocar. Então, o preservativo ele tem que ser, não vale a pena você guardar um preservativo na carteira e esquecê-lo por 3 meses, 2 meses, e aí ele já está ressecado. É um preservativo que já não está, o látex dele já está com algum problema. Então, aí, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas esquecem o preservativo, sua validade está próxima de se vencer, ou já passou por várias temperaturas, nesse calor dessa Paraíba. Então, são muitas formas de você cuidar de que esse preservativo, na hora do ato e na hora de colocar o preservativo, tem que saber colocar, porque senão ele pode vir a estourar e vai dizer, então isso não serve. Mas não, foi a forma de você ter colocado, né? Então, é a única forma. Os preservativos estão aí, em todos os serviços de saúde, as pessoas jovens, adultos, qualquer pessoa pode passar e pegar na quantidade que quiser. Existe uma de graça, né? Gratuito. Existe uma norma técnica que as pessoas podem chegar na recepção e pedir 15, 20, 30, quantos quiserem. Levar para a galera, para os amigos, podem pegar. Porque não tem essa restrição. Nós temos em quantidade. Agora, hoje, dia 1º, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós distribuímos 2 milhões para essa Paraíba. Estamos recebendo muito mais agora, 5 milhões para o Carnaval. Então, nós temos preservativo em quantidade. O masculino, o feminino é restrito, ele é muito caro, ele ainda custa R$8 por unidade, também é descartável como o masculino. Mas o feminino é o masculino é barato. O Ministério da Saúde compra, a fábrica está aqui no país, e aí a entrega a proporção é muito maior. Então, o que é que acontece? Se as meninas não têm o preservativo dela, então os meninos, elas peguem o preservativo do menino e dialoguem, negocie com seu parceiro, com seu fica, com seu pega, porque negocie, só vai rolar se tiver camisinha. Se não tiver camisinha, comigo não rola, procura outra. É isso que as meninas, as profissionais do sexo fazem. Se chega um cliente dizendo que vai dar um dinheiro a mais, uma grana a mais para usar, para transar sem camisinha, para uma relação sexual sem camisinha, a profissional do sexo, ela de cara, ela já dialoga e já negocia. Comigo é com camisinha. Se você quiser, vai procurar outra. Comigo, não. Então, as profissionais do sexo, elas têm uma expertise, aí até pelo início da década de 80, que se colocaram como grupo de risco, e agora acabou isso, é situação de risco. Então, hoje as meninas têm que negociar, tem que ter a camisinha do masculino e na hora da relação apresentar a camisinha. E negociar essa sua prática pelo cuidado do seu corpo e, consequentemente, do outro. Mas quando a gente se gosta, a gente primeiro tem que cuidar do nosso corpo. Olha, a Ivoneide já esteve aqui na TV Câmara, participando do nosso Câmara Aberta, e de maneira muito didática, ela ensinou a usar os preservativos, né? Explorou também o assunto de DST e outros vírus, outras formas de transmissão. Você pode pesquisar no nosso canal no YouTube, TV Câmara JP, e assistir esse programa também, bastante interessante. Ivoneide, queria outro tópico aqui com você. Há uma estimativa de que 150 mil pessoas no Brasil têm o vírus do HIV, mas desconhecem. Como lidar com esses números dessas pessoas que podem estar por aí proliferando ainda mais, contaminando ainda mais, por não saber? Então, esse é nosso maior chamamento. Procure saber sua sorologia. Se já passou por alguma situação de risco na tua vida, faz um histórico, passa um filme aí na tua cabeça. Se você já passou por alguma situação de risco, procura saber a tua sorologia. Você pode estar passando esse vírus para outras pessoas, né, sem saber que tem o vírus.
antes de ser gerente, eu sou psicóloga. E aí, na psicologia, em alguns momentos, eu já atendi pessoas que vieram fazer o teste rápido. E fizeram o teste, com poucos minutos, ficaram sabendo que tinham HIV. E eu procurei saber, e aí com a conversa do aconselhamento, a gente conversa, e eu procurei saber desse senhor, desse rapaz que me procurou e ficou com o resultado, um diagnóstico reagente para HIV. Com quem você faz sexo sem camisinha? Ele falou, eu tenho uma esposa e minha esposa está grávida. Eu tenho relação sexual com um rapaz fora do casamento. Eu também tenho uma relação com uma mulher. Então, quando você coloca esse número alto, a nível nacional, e Paraíba não é diferente, e a gente avalia que para cada um caso notificado, 10 outros casos não são notificados. Então, quando nós percebemos e fizemos o levantamento, de 85 foi o primeiro caso na Paraíba, até agora, 2014, 6 mil pessoas já receberam o diagnóstico na Paraíba de HIV positivo, de pessoas que vivem com o vírus. E dessas 6 mil pessoas, né, a gente sabe que são 60 mil pessoas que estão na Paraíba sem saber que tem o vírus. Então, a gente avalia que quando ele falou que era casado, que a mulher estava grávida, que ele tinha um caso com um rapaz fora e que ele tinha um caso com uma moça fora, e esses outros? E esse rapaz com quem outras relações tem? E essa moça com que outras relações tem? Então, a gente avalia, e aí é um consenso das ONGs, das organizações não governamentais e do governo, que são outros 10 casos, que cada um notificado, 10 outros estão a ser notificados. Então não custa procurar esse teste que você já explicou que é rápido, prático e se cuidar, né? Se tratar. Se cuidar, porque não está na cara, não está na cor, né? Não está e sim está na atitude, é no ato sexual, né? E de ter que lembrar de botar a camisinha, porque a partir daí você vai se cuidar e cuidar do outro. Ivonete, a gente escuta muito também que somos referência, né? O Brasil é referência no tratamento do HIV. E eu queria pegar esse finzinho do programa para a gente explorar isso. Somos referência porque o remédio é gratuito, porque é distribuído, né, pelo SUS. Não significa dizer que não tem os efeitos que você vinha falando, que a vida modifica completamente se você tem, né, o vírus, para que ninguém que esteja em casa vendo a facilidade de pegar o remédio de graça, de se tratar, deixe de se prevenir. O preconceito ainda é muito grande. Hoje nós estamos... são 30 anos. Mas tem gente hoje, eu passei em algumas rádios, em outros espaços de mídia, e muita gente ligando para saber se tomar cerveja no mesmo copo do colega e se o colega tem o HIV, se passa. Então, infelizmente, ainda a desinformação é muito alta. Como se pega e como se não pega a AIDS, ainda as pessoas não sabem muito, não procuram saber, né? E acabam, pela desinformação, fortalecendo o preconceito. Então, muitas vezes, quando você está numa roda e sabe que alguém é HIV, ele acaba fazendo com que o preconceito chegue e cada um sinta na pele, né? E aí, muitas vezes, se isolando, pessoas muitas vezes entrando em depressão, não se permitindo a falar num grupo de amigos que é HIV. Não necessariamente essa pessoa, esse jovem hoje, 30 anos de AIDS. Então, o jovem que nasceu com AIDS, da transmissão vertical, da mãe para o filho, esse jovem hoje está com 30 anos. Está aí, adulto jovem, ativo, estudando, trabalhando. Então, esse jovem está aí, ele não teve nem a possibilidade de usar ou não camisinha para não pegar AIDS, o HIV. Ele já nasceu com a doença, ele já nasceu com o vírus no seu organismo. Então, hoje a geração que nasceu está aí. Está colocada e está nas rodas de amigos, está na festa, está na noite, está nos bares, mas cada um tem que fazer seu papel, né? É a atitude de liberdade, mas a atitude de autocuidado que esse jovem precisa ter. É isso, cada um fazer seu papel. O assunto é sério, a gente precisa se prevenir, precisa se cuidar. Ivoneide, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui hoje, com essas informações esclarecedoras. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada e estarei sempre disponível. Obrigada. Obrigado. O Câmara Debate desta semana termina agora. Se você quiser rever este e outros programas, sugerir pautas ou enviar uma mensagem para a gente, pode fazer isso pela internet. Na nossa fanpage facebook.com/tvcâmarajp. O endereço do nosso canal no YouTube é o mesmo, TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa noite, uma ótima semana e até a próxima.